Bom dia, estou aqui para o nosso devocional, nosso 14º dia, então, de uma vida com propósito. E hoje nós vamos ver, então, quando Deus parece distante. Eu vou ler Isaías capítulo 8, versículo 17, diz assim: Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Deus é real. Não importa como você se sinta. É fácil adorar a Deus quando as coisas vão bem, quando Ele prove comida, amigos, família, saúde e situações felizes. Mas os acasos nem sempre são agradáveis. Quando isso acontece, como você adora a Deus? O que você faz quando o Senhor parece estar a milhões de quilômetros? A mais profunda adoração é louvar a Deus apesar da dor, dar graças durante a provação, manter a confiança nele em meio à tentação, render-se a ele durante o sofrimento e amá-lo quando ele parece distante. Em geral, as amizades são testadas pela separação ou pelo silêncio. Ou você é separado pela distância física ou está impossibilitado de se comunicar. Na sua amizade com Deus, nem sempre você se sentirá próximo dele. Philip Yancey observa sabiamente: todo relacionamento passa por períodos de proximidade e distanciamento. E no relacionamento com Deus, por mais íntimo que seja, o pêndulo vai oscilar de um lado para o outro. E é aí que a adoração fica difícil. Para amadurecer sua amizade, Deus irá testá-la com períodos de aparente separação. Momentos em que se tem um sentimento de que fomos abandonados ou esquecidos por Deus. Tem-se ainda a impressão de que Deus está a quilômetros de distância. João da Cruz referia-se a esses dias de deserto espiritual, dúvida e distanciamento de Deus como a noite escura da alma. Henry Nouwen chamava-os o ministério da ausência. Por sua vez, A. W. Tozer denominava-os o ministério da noite. Outros o mencionam como o inverno do coração. Com exceção de Jesus, Davi foi provavelmente quem manteve uma amizade mais íntima com Deus. O Senhor teve prazer em chamá-lo homem segundo o meu coração. Isso está em 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, Atos 13, 22. Apesar disso, Davi frequentemente reclamava da aparente ausência de Deus. Ó Eterno, estás me evitando? Onde estás quando preciso de ti? Salmos 10, versículo 1. Por que te esqueceste de mim? Por que estás tão distante? Por que ignoras meus pedidos de socorro? Salmo 22, 1. Por que me abandonaste? Salmo 43, 2. É óbvio que Deus não abandonara realmente Davi, assim como não abandona você. Ele prometeu várias vezes jamais vos abandonar ou rejeitar. Mas Deus não prometeu, você sempre sentirá minha presença? Aliás, Deus reconhece que algumas vezes esconde a face de nós. Está em Isaías 45, 15. Há momentos em que ele parece ter desaparecido de nossa vida em pleno combate. Floyd McClung descreve o que acontece. Certo dia você acorda e percebe que todas as suas sensações de comunhão espiritual se foram. Você ora, mas nada acontece. Repreende o diabo, mas isso não muda nada. Faz exercícios espirituais, seus amigos oram por você, você confessa todo o pecado que consegue imaginar e então sai por aí pedindo perdão a todos que conhece, jejua e nada ainda. Então começa a se perguntar: quanto tempo essa escuridão espiritual irá durar? Dias, semanas, meses?
Será que ela vai acabar? Você tem a impressão de que as suas orações simplesmente batem no teto e voltam? Em absoluto desespero você grita: qual é o meu problema? A verdade é que não há nada errado com você. Trata-se de uma parte da provação e do amadurecimento de sua amizade com Deus. Todo cristão passa por isso pelo menos uma vez, geralmente várias vezes. É doloroso e perturbador, mas absolutamente vital para o desenvolvimento de sua fé. Ter consciência disso deu esperança a Jó. Num momento em que não podia sentir a presença de Deus em sua vida, ele declarou: vou para o Oriente, mas lá ele não está. Vou para o Ocidente e não consigo encontrá-lo. Não o vejo no Norte, pois se esconde. Volto-me para o Sul, mas não consigo achá-lo. Contudo, ele conhece o caminho por onde ando. E quando me puser à prova, como ouro a passar pelo fogo, ele me declarará inocente. Isso está em Jó, capítulo 23, do versículo 8 ao 10. Quando Deus parece distante, você pode pensar que ele está zangado ou está punindo por algum pecado. De fato, o pecado realmente prejudica a nossa amizade com Deus. Entristecemos o Espírito Santo e sufocamos nosso relacionamento com ele. Quando desobedecemos a Deus, entramos em conflito com alguém, excedemos-nos no número de atividades, criamos vínculos de amizade com o mundo e assim por diante. Contudo, frequentemente esse sentimento de abandono e afastamento de Deus não tem nenhuma relação com o pecado. É um teste de fé que todos devemos enfrentar. Será que você continuará a amar e a obedecer e a adorar a Deus e a confiar nele mesmo quando não sente sua presença, nem a evidência visível da ação divina em sua vida? Nos dias de hoje, o erro mais comum que os cristãos cometem ao adorar é buscar uma experiência, em vez de buscar a Deus. Eles buscam sensações e, se elas ocorrem, concluem que foram bem-sucedidos na adoração. Errado. Na realidade, Deus em geral afasta nossas sensações para não dependermos delas. Buscar uma sensação, mesmo a sensação de proximidade com Cristo, não é adoração. Quando você é um novo cristão, Deus permite que você sinta muitas emoções que confirmam sua fé e frequentemente responde às orações mais imaturas e egoístas. Tudo para você, tudo para que você saiba que Ele existe. Mas à medida que você cresce na fé, Ele irá emancipá-lo dessas emoções. A onipresença de Deus e a manifestação de sua presença são coisas diferentes. Um fato é um fato, a outra é frequentemente uma sensação. Deus está sempre presente, mesmo que você não perceba a sua presença, e a presença divina é profunda demais para ser medida por uma simples emoção. Sim, Deus quer que você sinta a presença dele, mas está mais interessado em que você confie nele, não tanto que o sinta. Fé, não sentimentos, é o que agrada a Deus. As situações que mais põem nossa fé à prova são aquelas em que a vida nos desaponta e não conseguimos encontrar a Deus. Isso aconteceu com Jó. Em um único dia, ele perdeu tudo: família, negócios, saúde e todos os seus bens. E o que é pior, ao longo de 37 capítulos do livro, Deus não diz absolutamente nada. Se você já leu o livro de Jó, exatamente. Como louvar a Deus quando você não compreende o que está acontecendo em sua vida e Deus se mantém em silêncio? Como permanecer em comunhão em meio a uma crise se não há nenhum contato? Como manter os olhos em Jesus quando eles estão cheios de lágrimas? Faça o que Jó fez. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 20 e 21.
Diga a Deus exatamente como você se sente. Derrame seu coração perante Ele. Descarregue todos os seus sentimentos. Jó fez isso. Não posso ficar calado. Estou aflito, tenho de falar. Preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Jó capítulo 7, versículo 11. Quando Deus lhe pareceu distante, ele clamou: como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava minha casa. Jó 29, versículo 4. Deus pôde lidar com suas incertezas, sua raiva, seu sofrimento, sua confusão e suas indagações. Você sabia que admitir seu desespero para Deus pode ser uma declaração de fé? Confiando em Deus e sentindo desespero ao mesmo tempo, Davi escreveu: Cri, por isso falei, estou completamente arruinado. Salmo 116, versículo 10. A franqueza de Davi, na verdade, revela uma fé profunda. Em primeiro lugar, ele acreditava em Deus. Em segundo lugar, ele acreditava que o Senhor ouviria sua oração. Em terceiro lugar, ele acreditava que Deus lhe permitia expor todos os sentimentos e ainda assim o amaria. Nos dias de hoje, o erro mais comum que os cristãos cometem ao adorar é buscar uma experiência em vez de buscar a Deus. Concentre-se no Deus imutável. Independentemente das circunstâncias e de como esteja seu sentido, apegue-se ao caráter imutável de Deus. Lembre-se daquilo que é eternamente verdadeiro a respeito dele. Deus é bom, ele me ama, está comigo, sabe pelo que estou passando, preocupa-se comigo e tem um bom plano para a minha vida. Assim disse V. Raymond Edman. Nunca duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. Quando a vida de Jó veio abaixo, sob o silêncio de Deus, o patriarca ainda achou os seguintes motivos para louvá-lo. Ele é bom e amoroso. Jó, capítulo 10, versículo 12. Ele é todo poderoso. Jó, capítulo 35, versículo 5, 23, capítulo 42, versículo 2. Ele repara em cada detalhe da minha vida. Jó, capítulo 23, versículo 10 e capítulo 31, versículo 4. Ele está no controle. Jó 23, 10 e 31, 4. Ele tem um plano para a minha vida. Jó 23, 14. Ele vai me salvar. Jó 19, 25. Confie que Deus cumprirá o que prometeu. Em tempos de deserto espiritual, você deve confiar pacientemente nas promessas de Deus, não nas próprias emoções. Procure entender que ele o está levando a um nível mais profundo de maturidade. A amizade baseada em emoções é frívola. Então não fique preocupado com os problemas. As circunstâncias não podem mudar o caráter de Deus. A graça do Senhor ainda é abundante. Ele ainda cuida de você, mesmo quando você não pode senti-lo. Na ausência de circunstâncias, Jó se apegou à palavra de Deus. Ele disse: Não me afastei dos mandamentos dos teus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Jó 23, 12. Essa confiança na palavra de Deus fez com que Jó permanecesse fiel, ainda que nada fizesse sentido. Sua fé se manteve forte em meio à dor. Deus pode até matar, mas ainda assim confiarei nele. Jó 13, 15. Quando você se sente abandonado por Deus e ainda assim mantém a confiança nele, significa que você o está adorando da maneira mais profunda, apesar de ter sentimentos conturbados. Lembre-se do que Deus já fez por você. Se Deus nunca tivesse feito nada por você, ele ainda mereceria seu louvor ininterrupto por toda a vida, por causa do que Cristo fez por você na cruz. O Filho de Deus morreu por você.
Esse é o maior de todos os motivos para adorar a Deus. Infelizmente, esquecemos os detalhes cruéis do torturante sacrifício que Deus fez a nosso favor. A familiaridade gera complacência. Mesmo antes da crucificação, o Filho de Deus foi desnudado, espancado até ficar quase irreconhecível, açoitado, ridicularizado e escarnecido, coroado com espinhos e cuspido de forma humilhante, ultrajado e ridicularizado por homens cruéis. Ele foi tratado pior que um animal. Então, quase inconsciente pela perda de sangue, foi forçado a arrastar uma cruz colina acima. Foi pregado nela e deixado para morrer em lenta e excruciante agonia. Enquanto seu sangue escorria, escarnecedores ao seu redor gritavam-lhe insultos, rindo da afirmação de que era Deus. Em seguida, pelo fato de Jesus ter assumido a culpa pelos pecados de toda a humanidade, Deus desviou os olhos daquela horrível visão e Jesus gritou em total desespero: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus poderia ter se salvado, mas assim não poderia salvar você. Palavras não podem descrever as trevas daquele momento, porque Deus permitiu e suportou tão terrível ato de crueldade, porque para que você fosse poupado da eternidade no inferno e pudesse compartilhar a glória divina para sempre. A Bíblia diz: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. 2 Coríntios 5:21. Jesus desistiu de todas as coisas para que você pudesse ter todas as coisas. Ele morreu para que você pudesse viver para sempre. Somente isso já é o suficiente para o nosso agradecimento e louvor contínuos e justifica nunca mais se perguntar por que motivos devemos ser gratos. Quando você se sente abandonado por Deus e ainda assim mantém a confiança nele, significa que você o está adorando da maneira mais profunda. Pensando sobre o meu propósito de vida, tema para reflexão: Deus é real a despeito de como você se sente? Versículo para memorizar: Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Hebreus 13:5. Pergunta para meditar: como faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando Ele parece distante? Quem nunca viveu isso, né? Quem nunca sentiu como se Deus estivesse longe, como se não estivesse ouvindo a oração? Eu lembro que uma vez eu tive uma experiência muito forte. Eu fui pregar em uma cidade vizinha aqui. Na época eu era obreira numa igreja. Então, às vezes quando o pastor não podia ir, ele sempre, mandava um de nós. E aquele dia, eu lembro que no dia anterior, quando ele me pediu para ir pregar, eu comecei a buscar, que palavra eu vou pregar aqui. E o Espírito Santo veio e me trouxe um salmo, que nós havíamos recebido aquela palavra em uma reunião de obreiros. E era uma palavra muito forte. E eu dizia: Senhor, se eu pregar essa palavra lá, eles vão me linchar. E deitei e fiquei: não, vou pregar. E o Espírito Santo: você vai pregar aqui. Aqui. Eu não dormi. Eu não conseguia dormir. Enquanto eu não disse amém, eu vou pregar a palavra que o Senhor está me mandando, eu não dormi. Quando eu disse que eu iria pregar aquela palavra, eu apaguei, acordei no outro dia com o relógio despertando. Quando eu fui lá e preguei aquela palavra, quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu sentia a tristeza e a indignação de Deus com aquelas pessoas, com aquele povo daquela cidade. Eu dobrei o meu joelho e eu não conseguia orar. Eu chorava de soluçar. E eu sentia Deus
Deus me mostrava e o Espírito Santo me dizia: essa é a tristeza que eu sinto daquele povo. Deus estava tão triste com eles porque eles não queriam fazer a sua parte, evangelizar o vizinho, o colega de trabalho. Eles queriam que nós saíssemos daqui e fôssemos evangelizar a cidade deles, mas eles não queriam fazer a parte deles. E aquela palavra, gente, era exatamente assim. Era uma palavra dura, mas muitos, quando ouviram e receberam a palavra, pegaram na época os jornais e foram: eu vou levar para os meus vizinhos, eu vou levar para os meus colegas. Alguns não, mas foi uma experiência que eu pude sentir o sentimento de Deus naquele momento, como Deus estava se sentindo. Eu chorei tanto, eu chorava de soluçar, e eu senti a tristeza de Deus. Então Deus, ele tem sentimentos. E ao mesmo tempo, como nós vemos aqui nesse capítulo, Deus, a gente parece que está sozinho, mas não. Quando você vai fazer uma prova, o teu professor, ele não te dá a resposta. Você já recebeu o conteúdo, você já recebeu a matéria, você tem que estudar ela, porque no dia que você estiver passando por uma prova, você vai lembrar dela e você vai ter que fazer aquela prova. E assim somos nós. Parece que por um momento da nossa vida Deus se afasta. É igual aquele dizer da pegadas na areia, que em um determinado momento a pessoa via 2 pares. De repente tinha só um, e ela achava que Deus tinha abandonado. Ele disse: não, filho, foi nesse momento que eu te levei no colo. Então, às vezes, a gente tem esse sentimento, mas não deixe de orar, não deixe de adorar, porque Deus, ele está vendo como nós nos comportamos e nos portamos diante desta situação. Olha o que Jó enfrentou. Vários capítulos você não vê Deus falando nada. Até que depois do desenrolar daquela conversa de Jó com os seus amigos, aí Deus entra e fala. E Deus manda Jó sacrificar pelos seus amigos para que perdoe o que eles falaram. E quando Jó sacrificou e orou, Deus reverteu o cativeiro de Jó. Deus deu duplicadamente tudo aquilo, restituiu aquilo que Jó havia perdido. Então, para você ver a forma como Deus trabalha, então que você não deixe de confiar, não deixe de crer, não deixe de orar, não deixe de adorar se você está passando ou enfrentando uma situação dessas. Que o Espírito Santo venha ministrar mais ao teu coração. Eu quero orar, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por este esclarecimento, por esta palavra. Que o Senhor continue ministrando aos nossos corações, nos dando toda essa instrução, todo este ensino, Pai. Este esclarecimento, muitas dúvidas que algumas pessoas aqui tinham a esse respeito. Mas nós somos gratos pelo teu amor, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, Pai, como o Senhor disse aqui nesse capítulo deste livro. Mesmo se o Senhor não fizesse nada por nós, mesmo assim nós deveríamos ser gratos e precisamos ser gratos, porque o Senhor deu o teu Filho. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor suportou ver Jesus passar por toda essa atrocidade para que a gente pudesse ser comprado, ser resgatado de volta, ser restituído, reconciliado com o Senhor, adotados. Abba, Pai. Graças nós te damos, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe grandiosamente, no nome de Jesus.